Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, vocês aqui no G365. Mais um dia de live aqui especial com o nosso grande amigo Matheus. Eita, que top, hein? Ontem a live foi sensacional, um conteúdo espetacular, onde aprendemos demais, como aprendemos ontem, né? E o conteúdo, ele é um conteúdo tão especial que é claro que tem a parte 2, né? Hoje estamos aqui na segunda parte do Desenvolvendo o Mapa da Mente. Seja muito bem-vindo, você que está aqui no YouTube e acaba de chegar. Não deixe de dar o like, compartilhar, né? E também ativar aí o sininho de notificações. Se você acha que esse conteúdo é importante e pode transformar a vida de alguém, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares. Esse será um prazer sempre estarmos aqui trazendo conteúdo novo para vocês. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, tá? Por estar aqui mais um dia, dedicar o seu tempo para trazer conhecimento e trazer ensinamento para essa galera. Fico muito grato aqui por você estar aí disponibilizando um horário aí para poder estar com a gente. A palavra é sua. Se você quiser já compartilhar a tela, fique à vontade. E se você quiser dar uma passada por cima do que aconteceu ontem, para as pessoas que não assistiram à live de ontem, é muito importante que vocês vá lá no nosso canal, assista a live de ontem, e você vai entender tudo, todo o conceito, tudo que o Matheus está trazendo para a gente aqui. A palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado, hein? Olá, bom dia a todos. Que Deus abençoe nosso dia, nossa manhã. Para mim é gratificante também estar aqui, tá? Então, vou fazer esse apanhado do conteúdo de ontem e a gente vai dar seguimento onde paramos. Tem alguém aqui novo hoje que não estava ontem? Tem sim, ela é. A Leia. E Então, a sua live está sendo internacional. Ela está lá nos Estados Unidos. Levanta 3 da manhã para assistir nossa live. que legal. Então, seja bem-vinda, Leia. Deixa eu ver aqui onde eu... Hum, como é que eu... É só você assim, Eu colocar a acabei... tela cheia, né? E ir passando as páginas até onde que a gente parou. Pode compartilhar a tela, já. Eu tô querendo achar aqui o... Tá cá embaixo. Ok. Isso, Deixa eu perfeito. diminuir um pouquinho aqui. Bem, consegue enxergar aí? Sim, dá dando para ver bem. Tá. Então, o tema, né, do nosso trabalho é descortinando o mapa da mente. E vou passar rapidinho aqui o que nós falamos ontem, né? Eu fiz uma apresentação rápida do Matheus. Sou de Salvador, Bahia. Sou a imagem e semelhança do Criador. Tenho uma dificuldade na minha pronúncia que se chama dislalia. Troco algumas letras, como algumas outras. E isso por muitos anos me impediu de me conectar com o meu propósito. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo fazer o que eu amo com muita leveza. Hoje eu entendo que isso faz parte da minha essência e para mim é muito leve falar isso. Sou pós-graduado em neurociência, neuropsicologia, entre outras formações, escritor também, e atualmente eu estou como psicoterapeuta, faço terapia aí, principalmente na área da doença.
Ontem falamos sobre o traço de caráter esquizoide e a sua importância, as suas dores e recursos. Vou passar rápido porque a gente vai ainda falar nesses nomes, né? Algumas dores de pessoas que têm uma predominância com traço de caráter esquizoide é, uma solidão profunda, incompreensão, a rejeição social, desconforto com a intimidade, dificuldade em encontrar propósito ou significado. E falamos também do segundo traço de caráter, o oral, que tem uma dependência emocional muito grande, tem uma necessidade de aprovação, uma insegurança muito grande da vida. Então, todo adulto que nós encontramos com essas características, a gente sabe que a dificuldade, a traumatização aconteceu na fase oral. Falamos das dores também, os recursos. O terceiro traço de caráter a se formar é o psicopata. Não tem nada a ver com patologia clínica, nem filmes ou novela que já assistimos. É um nome dado por Reich, aluno do Freud, e é o psicopata neurótico. É aquele que ainda tem os seus dois pés na realidade. Eu tenho esse traço psicopata e cada um de vocês tem também, tá? O psicopata psicótico é aquele que já não tem os seus dois pés na realidade, é aqueles que cometem séries, crimes aí absurdos. O traço masoquista também é o quarto traço a se formar. Ele também está configurado na parte neurótica e não psicótica, tá? E por fim, nós falamos do quinto traço de caráter, o traço rígido, que é aquele traço da competição, da perfeição. E agora vamos retomar aqui o nosso trabalho, ai, aonde nós paramos ontem. Só vou diminuir aqui um pouquinho, porque esse tamanho fica difícil para vocês ah, ver esse tamanho aí. Diz para mim. Oi, estão me ouvindo? Aumenta um Sim, pouco. fica um pouco difícil. Fica um pouco, né? Deixa eu ver aqui se. Deixa eu ver como é que eu faço ele aqui. Porque eu tenho como tirar esse cabeçalho aqui em cima, esse, essa parte aqui em cima. Ah, tá, consegui. Coloquei lá para baixo. Ok. Então vamos lá. O traço de caráter se forma ao longo do desenvolvimento humano, influenciado por uma variedade de fatores, tanto genéticos como ambiente e experiência vivenciada durante a infância e adolescência. Então, como eu falei ontem, nós somos como uma massa de argila e todos os nossos cuidadores, aqueles que fizeram a função de pais, seja avós, irmão mais velho, babá e outros, professores, pastores, líderes, eles foram modando a nossa vida. Então, tem um fator genético, que a neurociência vai chamar de genótipo,
as experiências vivenciadas, que são o fenótipo, tá? Então, o que vem no nosso gene vem através do nosso antepassado, isso não muda. Mas o que vem através do fenótipo, isso muda, tá? Isso significa que, de acordo com o ambiente que você vive, de acordo com a relação que você vive, isso vai mudando o jeito de ser, tá? É por isso que os terroristas, ele tem uma fascinação muito grande por crianças, porque criança tá em uma fase perfeita para ser moldada, tá? Por isso que o nosso governo, ele tem uma tendência muito grande de não se importar com a educação do povo, tá? Porque o ambiente que você convive, ele vai te moldando a ser aquele tipo de pessoa. Assim foi na nossa infância. Então, todos nós somos hoje adulto, a criança que nós fomos moldada um dia. E se você veio modado para a vida adulta com experiências ruins, negativas, talvez você nem saiba e talvez seja isso que esteja atrapalhando sua vida, segurando a sua vida, lhe trazendo doença, falta de dinheiro, entre outras. Durante os primeiros anos de vida, especialmente até os 6 anos de idade, o cérebro passa por um processo intenso de desenvolvimento e mielinização. Eu vou falar isso na lâmina abaixo. A mielinização é a formação da bainha de mielina ao redor dos axônios dos neurônios, o que aumenta a velocidade e a eficiência na transmissão dos impulsos nervosos. Este processo é fundamental para a formação de circuitos neurais e o desenvolvimento de habilidade cognitiva, emocionais e comportamentais. No contexto do desenvolvimento do traço de caráter, essas experiências vivenciadas durante a infância desempenham um papel significativo. Então vamos lá. A mielinização é um processo. Existe o sistema nervoso central que todos nós temos, tá? E quando nós estamos em desenvolvimento, ainda no útero da nossa mãe, esse sistema nervoso ele é decapado. É como se fosse um fio de eletricidade sem aquela parte de plástica por fora, tá? Então é só o metal, ok? O processo de mielinização é justamente a cobertura desse fio descapado, que é o sistema nervoso. Então, esse processo se dá desde o útero até por volta de 6 anos de idade, ok? Essa bainha de mielina, ela é uma gordura com proteína. Então, no decorrer da vida, ela vai mielinizando, pavimentando, ou seja, cobrindo o sistema nervoso. A função é a mesma de um fio de eletricidade. Se o fio de eletricidade não tivesse aquela capa, ia desperdiçar muita energia, ia demorar de chegar aonde precisa chegar e etc. Então, quando se coloca aquela capa, a energia chega em uma velocidade maior, não se perde energia. Então, para que o contato entre o cérebro e toda a parte do nosso corpo e organismo esteja funcionando em perfeita harmonia, precisa dessa eletricidade, precisa desse sistema. Então, quando esse sistema está danificado, nós perdemos energia e aí sofremos com isso.
ok? Mais na frente eu vou falar um pouco mais. Por exemplo, a forma como os pais ou cuidadores respondem às necessidades emocionais e físicas da criança, o ambiente familiar, as interações sociais, as experiências de aprendizado e a exposição a situações estressantes pode influenciar a formação de padrões de comportamento e reações emocionais, tá? Então, ontem a gente viu o colega que estava, esqueci o nome dele, que estava dirigindo um carro e suas filhas no carro. Ele estava com duas filhas ali, talvez, ou foi três. A do meio é a bem menorzinha, talvez tenha 3 anos de idade. Foi o Alessandro, né? Quais são as idades das suas filhas? A do meio ali tem quantos anos? Do meio tem 8. É, 8, Não, a 2 do e meio. 11. Ah, que tava no meio? 2 aninhos. 2 aninhos. A outra que estava falando com você tem 8 anos. A que tava falando era a de 11. Tem 11 e a outra É de 8. a 8. Então, cada um está em uma fase diferente. Então, aqui tem 2 anos de idade, está na fase onde depende, depende não. Ela está na fase hoje que nós chamamos a fase de mielinização do traço de caráter masoca. Então tem que ter muito cuidado nessa parte. É uma parte que os pais precisam entender bem que é ali onde vai formar a segurança da criança, tá? Até os 6 anos de idade, essa menina está em uma fase muito mais crítica do que as outras, porque as outras já passou. O que aconteceu com as outras, agora ela só vai desenvolver. Então, a de 6 anos, ela já está em uma idade que ela já está em busca da sua própria identidade. Ela olha para o pai, para os pais e olha para o mundo, para os pais e para o mundo. Os pais ainda são referência. Mas ela está em uma fase que pode discutir com os pais algumas coisas, questionar com os pais alguma coisa. Já a de 2 anos, ela está em uma fase crítica porque a parte mais importante do ser humano é até 6, 7 anos de idade. Então, o que aconteceu com as outras já aconteceu e agora ela só vai se desenvolver, ok? Durante os primeiros anos de vida, a mielinização ocorre de forma crânio-caudal, que eu vou mostrar na figura abaixo, ou seja, da cabeça para baixo, começando pelas áreas mais primitivas do cérebro e progredindo para as regiões mais complexas, responsáveis por funções cognitivas superiores. Durante esse período, as experiências emocionais e sociais desempenham um papel crucial na organização e conexão dos circuitos neurais, mudando as respostas emocionais e o comportamento dessa criança. Então, por isso, nunca julgue um adulto sem entender a criança que ela foi um dia. Porque tudo que aconteceu não só mudou a parte cognitiva dessa criança, mas também a emocional e o comportamento dessa criança, tá? É, portanto, é durante a infância que os alicerces dos traços de caráter começam a ser estabelecido, sendo influenciada pela interação complexa entre fatores biológicos, genéticos, ambientes e experiências vividas durante os primeiros anos de vida. Então, grave bem isso. Ambiente também moda o ser humano. Então, a depender do ambiente que vive a filha de Alessandro, de 2 anos, ela vai se mudando e vai
para a vida adulta com esse comportamento, com uma emoção, né? Que pode ser uma emoção reprimida ou não. Isso depende dos pais que ela tem hoje. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês e também aconteceu com os nossos filhos. Então, aqui eu trouxe essa figura para vocês entenderem visualmente o que eu já falei. Então, o processo de mielinização é esse aqui. Começa pela cervical, tá? Chegando a torácica, depois a lombar e, por fim, o sacral, tá? É como eu falei, aqui do lado esquerdo você vai ver a nossa coluna e no meio dessa coluna você vai ver o nosso sistema nervoso. Esse sistema, ele é literalmente descapado como um fio de eletricidade. Então, no processo de mielinização é quando essa bainha de mielina, que é feita de gordura e de proteína, vai encapando essa, esse nervo. É por isso que a criança vai se desenvolvendo um pouco. Perceba que quando ela vem para fora, ali nos seus primeiros dias, até 1 ano de idade, ela não aguenta nem com a cabeça, tá? Então, o recurso dessa criança é somente choro. Agora imagine, dentro do útero da mãe ela não consegue nem chorar. Então, tudo que a mãe vivencia cá fora, separação com o marido, estresse, doença, morte na família, situação financeira difícil, ou seja, qualquer estresse que a mãe sofra, ela vai emitir alguns elementos em um dos 3 tubos que formam o ser humano, tá? Nós, se vocês não sabem, nós somos formados por 3 tubos. Imagine 3 tubos, um dentro do outro. Então, o tubo de fora se chama ecto, o de dentro se chama indo, e o de fora se chama, do meio se chama meso, tá? Cada uma dessas áreas, depois que a mãe está sofrendo alguma coisa, algumas quantidades de elementos vão para uma dessas áreas, a depender de como a mãe está alimentando esse ser que ainda está em formação e ele não consegue dizer se está bom ou não, e isso vai influenciar muito na formação dele aqui fora. Então, o único recurso que essa criança tem é ela aprende o mecanismo de defesa e nesse momento ela vai pegar toda a sua energia do corpo e vai levar para a cabeça. Então, uma pessoa que sofre muito dentro do útero tem uma tendência muito grande de ter um corpinho muito magrinho. Quando você olha para ele, a impressão é de que aquela criança são peças de vários quebra-cabeças, de vários Lego. Você olha para ele e dá uma sensação de pouca energia, parece que vai quebrar, desmontar. É onde vai surgir o traço de caráter esquizoide, tá? A partir daí, quando a criança vem para o lado de fora, ela passa a ter um outro recurso que é o choro. É por isso que é um momento muito crítico, porque a mãe, ela não sai da maternidade com um manual de funcionamento, principalmente as mães do primeiro filho. Quando você tem o segundo, o terceiro, você acaba entendendo alguma coisa. Então a criança está chorando por isso, está chorando por aquilo, não é a comida,
é, é o calor, é o frio, é a etiqueta da roupa, é uma formiguinha que está subindo e por aí vai, tá? E aí vamos desenvolvendo essa mielinização. Quanto mais você desenvolve a mielinização, ela vai ganhando autonomia naquela parte do corpo. Por exemplo, eu não sei se a Alessandra pode falar se a filha dele já consegue segurar a necessidade fisiológica dela e pedir para o papai e para a mamãe levar no banheiro, tá? Se ele puder falar aí, porque geralmente essa fase a criança ela pode ainda não estar preparada para segurar suas necessidades fisiológicas. A criança só consegue segurar quando ela consegue subir dois, três lances de escada sem apoio no corrimão ou nas paredes. Então, isso é importante saber. Então, imagine uma mãe que arruma a sua criança e deixa ela toda cheirosinha, toda bonitinha, com vestidinho novo para ir para uma festa, para ir para o médico, para alguma coisa. E a mãe está atrasada. E na hora de sair, ela vê que a criança está sujinha. Pior, às vezes a criança está brincando com aquilo que saiu dela. E aí a mãe vira, né? Ela não consegue lidar com aquilo e pode gritar, pode reclamar. Então, a depender do como a mãe expressa ou quem está naquele ambiente, tudo isso vai criando traumatização nessa criança. Então, veja o que eu estou falando é importantíssimo, só que as mães não saem da maternidade com esse manual de funcionamento. Então, essa criança ela pode aprender a reprimir os seus sentimentos, tá? Estou dando aqui um resumo, que é um assunto que deveria ser realmente estudado, cada traço, por muitas horas, cada traço, porque tem muita coisa a se falar. Aqui eu vou trazer também o sistema nervoso, mas já vou trazer aqui os traços de caráter junto para vocês entenderem. Então, aqui, o primeiro traço a se formar o esquizoide, tá? No processo de mielinização. Depois vem o traço oral. Depois vem o traço psicopata. Depois vem o traço masoca. E, por fim, o traço rígido, tá? Os traços de caráter se formam em um processo de 5 fases durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, eu já falei isso, eu só estou aqui trazendo a ilustração para vocês fixarem melhor, ok? Os traços de caráter, ai, fugiu aqui, molda nosso corpo e nossa mente durante esse processo. Na vida adulta, eles podem ser armadilhas nas quais ficamos presos, repetindo padrões prejudiciais ou recursos incríveis para nos tornarmos seres humanos completos. Tudo depende do entendimento que temos sobre o assunto e sobre nós mesmos. Então, essa parte do desenvolvimento da criança, do 0 até os 6, 7 anos de idade, é crucial. Se nós entendêssemos esse assunto, as mães deveriam ter todo o apoio dos filhos não, apoio dos pais, do marido dela, no caso, e ela deveria se dedicar 100% a essa criança, principalmente até os 3 anos de idade.
E o pai precisa entrar, porque a criança, toda criança precisa ter uma referência masculina. Então, o pai precisava entrar como ajudador dessa, dessa criança, dessa mãe, principalmente a partir dos 3 anos de idade até 6 anos de idade. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, tá? Eu quero saber se está claro até aqui, se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, se tem alguma pergunta a fazer. Tudo certinho? Posso seguir? Tá. Então, nosso sistema nervoso ele vai criar um corpo para evitar as 5 dores emocionais principais, tá? Existem tantas outras, mas essas 5 dores emocionais ela vai ocasionar tantas outras dores. Então, no período de formação do traço de caráter esquizóide, vai se formar a dor de rejeição. Então, quando você vê uma pessoa com que sente rejeição da vida, das pessoas, ela acredita que todo mundo rejeita ela, ela está vivendo, está presa em uma dinâmica do traço de caráter esquizóide. O abandono tem uma relação com o traço de caráter oral. Há uma diferença de abandono e rejeição. Rejeição é quando você nem chega no local e a pessoa já te rejeita, não quer nem te ver. Abandono é quando você já está com alguém e esse alguém te deixa, tá? Mas abandono se dá em criança e não em adulto, porque criança não consegue lidar com situações, adulto sim. Então, se você, adulto, se sente abandonado porque seus filhos cresceram e foram para a vida, se você se sente abandonada porque não deu certo na relação e se separou, se você se sente abandonada porque a sua amiga não anda mais com você e etc, etc, você está preso inconscientemente em uma dinâmica do traço oral, tá? Porque o adulto resolve. A manipulação ou engano tem a ver com traço de caráter psicopata, tá? A humilhação com traço de caráter masoca e o rígido, a traição, ok? Como eu falei, cada uma dessas dores principal vai desenvolver outras. Os traços de caráter explicam a maneira como você sente, pensa e age. Ele explica as habilidades e desafios em todas as áreas da sua vida. Então, como é o jeito que você pensa hoje, você sente, você age, tem a ver com traços de caráter. Então, por isso que é fácil um diagnóstico para quem trabalha com traços de caráter, porque quando a gente ouve a queixa do nosso cliente, a gente vai perceber qual os traços de caráter está aparecendo naquela queixa. A partir daí, a gente tem um corpo também que vai denunciar o tipo de traço que está ali. Então, o traço de caráter esquizoide, geralmente, ele tem uma predominância magrela, né? Aquelas pessoas que têm mão desproporcional ao corpo, cabeça desproporcional ao corpo, olhos abugalhados, né? O pés virado para dentro, os joelhos não vão se tocar, dá uma sensação de pouca energia, entre outros. O oral
são dois tipos de corpo do oral. Então, o oral ele tem uma tendência de ter uma energia escorrida ou energia fraca. É aquelas pessoas que têm muita energia, mas é uma energia fraca. Então, geralmente tem um corpo arredondado, tá? É bem molinho a sua estrutura, a sua musculatura. E geralmente são pessoas que têm a perna em X. Já o psicopata, o formato do corpo dele é como se fosse um triângulo invertido. Em cima é mais aberto do que embaixo. A linha do quadril não acompanha a linha do tórax, né? Do ombro. Do ombro é maior do que embaixo. A pessoa que tem um traço, é o corpo mais quadrado, é uma impressão de tronco de árvore, aquela energia densa, como se fosse represada aquela energia, ela tem uma característica do traço de caráter masóquio. E o rígido, a gente vai ver aquele corpo delineado, aquele corpo de violão, aquele corpo muscular, musculoso mesmo sem academia. E aqui eu trouxe para vocês uma ferramenta que eu trabalho. Aqui nessa ferramenta a gente consegue, através de 6 passos, a gente consegue identificar a a quantidade de traço de caráter que cada um tem. Então, quem estava aqui comigo ontem percebeu que você se identificou mais com um, ou mais com outro. Talvez você se identificou mais com dois ou três. Então, através de uma análise da cabeça, dos olhos, boca, tronco, quadril e perna, a gente consegue trazer uma combinação desses traços de caráter. Então, aqui nessa ferramenta, perceba que do lado esquerdo tem a figura aqui da cabeça, dos olhos, boca, tronco, quadril e perna. E aqui a gente tem essas numerações que numerações referente a cada traço. Então, lembre-se que ontem eu falei para vocês que o Newton ele tem esquizode na boca. Já o Mateus, eu não tenho esquizode na boca. Então, no meu caso aqui, quando eu fosse analisar esquizodia na minha boca, eu daria 0. Já na boca do Newton, eu daria pelo menos 2. Isso considerando o que eu vi aqui rápido, tá? Então, é dessa forma que a gente vai pontuando até chegar a um percentual e depois disso aqui a gente dá uma devolutiva dizendo exatamente como a pessoa funciona. Como isso é possível? O corpo e a mente é uma coisa só, tá? A nossa mente é o nosso corpo visível. Então, descortinando a mente é você entender o corpo. Entender o corpo, você entende literalmente como a pessoa funciona. Tá clara até aqui? Alguma dúvida? Tão tímido hoje? Estão dormindo ainda? Ninguém tem nada a falar? Não? Então vamos seguir aqui. Conclusão sobre os traços de caráter. Em suma, é importante fazer a ressalva que todos nós possuímos 5 traços de caráter. Algumas pessoas têm mais predominância de um ou mais deles, outras vão experimentar a presença de vários, tá?
chamamos de distribuída a pessoa que tem uma intensidade parecida de todos os traços de caráter. Então, já pensou, já percebeu que tem pessoas que ela acaba sendo confusa porque ela quer uma coisa e no mesmo tempo ela quer outra. Então, quando você tem uma predominância dos 5 traços de caráter, você tende a ser uma pessoa quando na dor, ou seja, quando não sabe lidar com ele, você tem uma tendência a não saber o que quer, para onde você quer ir. Ora você quer uma coisa, ora quer outra. Quando você entende do que eu estou falando, você tem uma chance de fazer literalmente o que você quer. Porque em vez de você ficar presa nas dores, no mecanismo de defesa, você aprende a lidar com os recursos chamados superpoderes. Além disso, os traços de caráter também interagem com o mundo externo para formar a personalidade e comportamentos. Duas pessoas com o mesmo traço apresentam alguns padrões de comportamento semelhantes, mas elas não são cópia uma das outras. Ou seja, não tem receita de bolo. Quando você olha para uma pessoa e visivelmente vê uma embalagem igual, isso não significa que as pessoas funcionam de igual, ok? A prova disso você foi talvez irmão de mais dois ou três. Olhe para o corpo dos seus irmãos. Cada um tem um corpo diferente, cada um pensa diferente. É possível também que um tenha um corpo igual ao outro, mas veja que algumas coisas é diferente de você. Por quê? Em algum momento do processo de mielinização, essa pessoa teve uma percepção diferente da sua, tá? Então, cuidado com isso. Não existe receita de bolo. Você provavelmente está se identificando com um ou dois dos 5 traços de personalidade ou de caráter. A melhor forma de confirmar essas suspeitas e saber como usar os seus traços de caráter para construir uma vida de mais felicidade e bem-estar é se conhecendo. Então, você quer ter resposta por que você funciona desse jeito? Você quer entender se você está usando a sua Ferrari de forma correta ou não? Então, vou trazer o exemplo da Ferrari aqui. Todos nós somos uma Ferrari. Então, para quem entende de Ferrari, se você colocar uma gasolina comum, por exemplo, ela até anda, mas ela não desenvolve a velocidade total dela. Ela vai desenvolver ali, sei lá, cento e alguma coisa de quilômetro. Ela perde. A Ferrari, ela é um carro elegante, potente, mas ela não é feita para andar em fazenda. Então, se você tiver uma linda Ferrari, mas estiver usando na fazenda, você vai estragar ela. Então, Deus ele nos fez como uma linda Ferrari potente, mas nós precisamos andar na estrada correta para ela, naquela pista lisa, asfaltada, para que a gente e com o combustível correto. Então, se na sua vida você está funcionando com combustível errado ou em uma estrada errada, não importa se você é uma Ferrari, você vai parar em um momento. Entende? Nossa ferramenta, que foi a que eu mostrei para vocês, mostra como você funciona, quais são os problemas que você enfrenta e por que você vem
passando por esses problemas e situações. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue identificar como você funciona, por que você está passando pela situação que está e como sair dela. Enfim, essa ferramenta te ajuda a entender e como colocar seus superpoderes em ação para tomar melhores decisões, ter relacionamento sólido e conquistar os seus objetivos e sonhos. Chegamos ao fim desse estudo rápido. Faço o voto de que você possa fazer um bom proveito do estudo e que se lembre-se sempre de respeitar a privacidade alheia. Também espero que você pratique diariamente suas análises de caráter para resolver conflitos, ajudar os outros e evitar ser enganado. Dessa forma, com mais pessoas especialistas em analisar o comportamento não verbal, só temos a ganhar como sociedade, pois a tendência é que a compreensão e a percepção seja ampliada positivamente, gerando melhor possibilidade melhor para se viver com menos conflito pessoal. Ok? Então ficamos por aqui. Eu coloquei aqui o meu site, acolhimento